Muito bem, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui. Agora falando aí nesse encontro de redação, estou fazendo aqui uma aula 3 em 1 hoje pra gente. Então já vai valer para as 3 etapas, PAS 1, 2 e 3. A gente vai fazer um apanhado aqui, vai conversar com vocês sobre a redação, tá? É um tema aí muito demandado por vocês e a gente resolveu separar um momento aqui hoje para poder discutir sobre essa temática, tá bom? Então aqui no curso de análise de obras a gente vai dar essas dicas para vocês, vai trazer um raio-x completo aqui, inclusive apontando quais foram os temas dos últimos anos e também trazendo aqui alguns exemplos de redação e quais são os critérios de correção da redação para você ficar mais atento aí na hora de escrever, tá bom? Então já chama a atenção de vocês aí para estar junto com a gente aqui, para a gente começar então sem enrolação esse bate-papo aí, tá bom? Então, começando aí o assunto, pessoal, sobre a redação, a gente precisa, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é sobre os critérios de avaliação. Então, eu vou jogar na tela para vocês aqui, para a gente falar sobre os critérios de avaliação. No caso do PAS UNB, nas 3 etapas, a lógica é a mesma, tá? Os critérios são os mesmos. A banca Sebrasp, ela trabalha de maneira muito parecida, tanto no PAS UNB quanto no vestibular. Então, o que eu estou falando aqui para vocês também iria servir para o vestibular, tá? Lembrando que a prova de redação, ela tem um valor igual a 10, tá? A prova, ela vale 10 pontos nas 3 etapas, certo? Lembrando que somente no terceiro ano é que ela é eliminatória, pelo acumulado de pontos aí que você vai ter nas 3 etapas. Então, você vai tirar a nota aí do PAS 1, da redação do PAS 1, a redação do PAS 2. Lá no terceiro ano, o acumulado de pontos das 3 etapas pode ser eliminatório se você tirar menos de 20 pontos, tá bom? Já com os pesos, né? Então, a nota sua aí, a redação 1 vezes 1, mais a redação 2 vezes 2, mais a redação 3 vezes 3. Isso aqui, se for menor que 20, você vai ser eliminado, tá bom? É basicamente assim, você precisa tirar mais de 4 pontos em cada etapa para que você, então, não seja eliminado. Se a gente for fazer uma média, dá mais ou menos isso aí, tá bom? Então, beleza, vamos conhecer aqui os critérios de avaliação do PAS UNB. Primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, a prova de redação, ela é elaborada com base na matriz de referência da sua etapa. Então, a gente sabe que em cada etapa a gente tem a matriz de referência, a matriz de obras, e lá dentro nós temos discussões, né, e alguns eixos ali. E a prova, na maioria das vezes, a prova de redação, ela vai partir daquelas reflexões. Então é importante você conhecer as obras, conhecer a reflexão que as obras vão trazer, porque isso vai fazer diferença na hora de você escrever sobre determinado assunto. Não que os temas tenham relação muito direta ou explícita com uma determinada obra, mas as discussões que a gente consegue levantar pelas temáticas que as obras trazem, ela amplia as possibilidades para você escrever. Então, muitas vezes você vai conseguir citar uma obra lá dentro do seu texto, porque você vai conseguir encaixar ali por conta da temática. Então, a prova de redação ela vai ser elaborada com base na matriz de referência, tá? E ela propõe, então, ela vai propor um tema formulado aí com aquele padrão, né, de 30 linhas. Padrãozão aí, 30 linhas que o estudante deve escrever aí, tá? Trazendo aí um texto claro, com coerência e coesão, tá? E um texto legível. Isso aqui nós vamos ver que vai estar lá nos critérios de avaliação, mas eu já estou reforçando aqui para vocês. Então, só para a gente entender aqui qual que é a dinâmica. Você tem a matriz de referência de cada etapa, né? E lá na matriz de referência nós temos lá a questão dos objetos de conhecimento. Nós temos 10 objetos de conhecimento ali. Eu trouxe como exemplo aqui, ó, da segunda etapa, né? Mas ele é praticamente a mesma coisa para todas as etapas. Então a gente tem lá um eixo que é o ser humano como um ser que pergunta e quer saber. A gente tem aqui o 2, indivíduo, cultura e mudança social. Tipos e gêneros, estruturas, energia, oscilações, ambiente e vida, a formação do mundo ocidental contemporâneo, número, grandeza e forma, espaços e materiais. Perceba que principalmente aqui, ó, o tópico de número 1, que é o ser humano como um ser que pergunta e quer saber, e
O 2, que é indivíduo, cultura e mudança social, você vai perceber que quase todos os temas que já foram cobrados, eles vão estar muito atrelados a esses dois objetos aqui, tá? Justamente por conta dessas reflexões que a prova vai querer de vocês, tá bom? Então eles vão, com base então no que está nas discussões de cada etapa da matriz de referência, eles vão então, a partir daqui, vão elaborar o tema da redação, a proposta de redação de cada etapa, tá bom? E aí o que nós temos, né? Lá, até no manual de redação, que é disponibilizado pela Universidade de Brasília, eles vão destacar para a gente lá que a proposta de redação, ela vai contemplar aqui o tipo textual, e aí ele até exemplifica, né, que pode ser dissertativo, descritivo, narrativo, argumentativo, instrucional, entre outros. E também o gênero, carta, resumo, propaganda, etc., tá? Que porventura apareça no comando da questão, né, lá da redação. O que a gente tem percebido? Eu vou mostrar isso para vocês. Na nossa prova, tem prevalecido a tipologia, o dissertativo ou o dissertativo argumentativo, tá? É o que você tem que ser o número 1, né? O que você já tem que começar a treinar desde já, observar os temas anteriores, mas esse acaba sendo o tema que a gente mais costuma ter contato na escola, né? Então, de repente, ali você já sabe mais ou menos qual é a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, ou se você tiver que escrever apenas um texto dissertativo, qual seria a estrutura, né? Então, esse tem sido aqui o principal, tá? E eu tenho percebido que cada vez mais a prova ela tem buscado mais a tipologia e ela tem trabalhado menos ali os gêneros ali, né? Por exemplo, carta, resumo. Isso no passado até aparecia, mas hoje em dia ela tem concentrado mais ali no padrão dissertativo argumentativo. Basicamente, ela quer saber se você consegue discorrer sobre um tema e obedecer às estruturas, os critérios que ela estabelece no manual de redação e no seu edital. É isso que a prova quer saber, certo? E aí os critérios lá, vocês vão perceber, até no manual, mas trazendo aqui para vocês, que os critérios lá da redação, já mostrando para vocês o espelho aqui de correção, basicamente são dois grandes critérios, né? São dois tópicos ali. São os aspectos macroestruturais e os aspectos microestruturais, tá? Vocês vão perceber que nos aspectos macroestruturais nós temos duas questões aqui para ficar atentos, né? Nos aspectos macroestruturais, eles vão analisar o texto de vocês como um todo, tá? Então aqui vocês serão avaliados como um todo no texto. E basicamente aqui, se você preencher os requisitos dos aspectos macroestruturais e atingir a pontuação máxima, você vai conseguir 10 pontos, tá? E aí o que acontece? Quando a gente for analisar os aspectos microestruturais, aí a gente vai mergulhar sobre o seu texto, o examinador, né, vai mergulhar sobre o seu texto e lá ele vai começar a descontar. Então aqui, nos aspectos macroestruturais você ganha o ponto e nos aspectos microestruturais você perde os pontos de acordo com o número de erros que você tiver. Então é mais ou menos assim. Então nos aspectos macroestruturais, o que nós temos aqui nos aspectos macroestruturais? Olha só, o primeiro ponto a ser observado é a apresentação do seu texto. Então o seu texto ele tem que estar com legibilidade, tem que ser um texto legível, com respeito às margens, com indicação de parágrafos. Tudo isso aqui nós vamos ver daqui a pouco com exemplos, tá? Mas eu já estou destacando isso para vocês. Se vocês apresentarem um texto de maneira respeitando esses quesitos avaliados, ou seja, um texto minimamente ali legível, né? Que esteja legível, que o examinador consiga ler o que você escreveu, não com aquele garrancho mais absurdo do mundo que o cara não vai conseguir ler o que está escrito lá. Então, se ele conseguir ler, está legível ali o que você escreveu, você está respeitando as margens e você está fazendo os parágrafos corretamente, você já ganha, pessoal, aqui, você já vai ganhar aqui, meio ponto, tá? Meio ponto aqui você já ganha só por isso, só por respeitar a apresentação do seu texto, tá?
Beleza, a estética mesmo, né? Que é a estética do texto. Beleza, qual que é o critério 2 aqui dentro dos aspectos macroestruturais? Qual é o quesito de número 2? Quesito de número 2 é a apreensão e desenvolvimento do tema. É você conseguir desenvolver o tema, né? Você conseguir captar o que ele tá, qual é a temática e conseguir desenvolver. Então aqui nós temos 3 pontos aqui de atenção. Qual que é o primeiro deles, né? Se você, no caso aqui dessa redação, ela trazia uma proposta de título, né? Ela trazia uma frase, e a partir da frase você ia discorrer. Então ela propôs para você discorrer sobre aquela frase. Então o examinador aqui, ele queria que você trouxesse essa frase no texto quando você fosse argumentar sobre ela. Então quem trouxe ali a frase ganhou também aqui, ó, meio ponto. É sempre que vai ter esse tópico aqui? Não, depende do tema que eles vão colocar. Mas dentro do desenvolvimento, eles vão trazer o corretor, quando eles colocarem um tema para vocês, lá no espelho de correção, quem for corrigir, já vai ter assim, o que é esperado de vocês, o que é esperado do candidato. O candidato, quando for escrever, ele vai ter que, pelo comando, perceber o que a galera está querendo dele. Então, às vezes, quando ele vai trazer uma frase pedindo para você refletir sobre aquela frase, nesse caso aqui, estava indicando que você deveria citar essa frase novamente lá para indicar que você está falando dela, tá? Então, isso aqui dava meio ponto. O outro aspecto aqui, pessoal, é a respeito da questão do tipo textual que ele exigiu de vocês nessa prova aqui. Aqui ele exigiu o dissertativo. Se ele fosse colocar, por exemplo, dissertativo argumentativo, eu teria que obedecer essa estrutura. Então, eu escrevi um texto dissertativo, trouxe os elementos básicos de um texto dissertativo. Se eu acertei o tipo textual que ele me pediu, só isso, pessoal, já é 3 pontos. 3 pontos. Olha o tanto que vale você acertar o tipo textual que ele está propondo para você. Tá? E você vai perceber o seguinte, que não há nenhum segredo, assim, eu não preciso adivinhar qual é. O próprio comando vai te falar qual é o tipo textual, tá? Cabe a você saber estruturar minimamente um texto de acordo com a tipologia que ele está querendo de você, tá? E aí é o seguinte, além disso, então vejam, a apresentação é meio ponto, aqui o desenvolvimento do tema, o primeiro tópico aqui ficou meio ponto, que era trazer a frase no texto, a frase que ele propõe, como se fosse até o título lá, e você discorrer sobre isso, você precisava trazer essa frase de novo. E aqui, acertar a tipologia 3 pontos, vale de 0 a 3, né? Aqui de 0 a meio, de 0 a 3. E aqui, a coesão e coerência. Coesão e coerência sempre vai estar presente nos critérios aqui macroestruturais. Se você escrever um texto, né, com coesão e coerência, um texto em que você relaciona as informações, que você consegue estabelecer conexões lógicas ali entre os parágrafos, estabelecer conexões entre as orações, você consegue trabalhar o texto bonitinho, trazer os conectivos bonitinhos aonde deve ser, né? O conclusivo, onde você está querendo concluir, o explicativo no lugar certo, você vai aqui, ó, ser avaliado de 0 a 6 pontos. Então, olha o quanto que vale aqui, normalmente, a coerência e coesão. A coerência e coesão vale muita coisa, né? Você acertar o tipo textual e trabalhar a coerência e coesão, isso aqui, ó, vale muito ponto. Ó. Só esses dois dá 7 pontos. O cara que acertou isso aqui, 7 pontos de cara. De cara. Aí se o cara fez o texto ali respeitando as margens, os parágrafos e tá legível, mais meio. E se o cara foi aqui e conseguiu encaixar a frase, trazer a frase ali dentro, fazer a reflexão que ele está propondo, mais meio ponto. Então só aqui, ó, a galera já conseguiria a pontuação ali para estruturar, já conseguiria aqui a pontuação, né, desejada, que a pontuação é esperada aqui do candidato, tá? Então aqui, ó, só aqui nós temos aqui, ó, 6 pontos da coerência e coesão. 3 pontos da adequação da tipologia textual já dá 9. Com mais meio da frase, com mais meio da apresentação, já dá 10. Então tá aqui os 10 pontos, tá? Eu estou mostrando para vocês aqui
um espelho de correção de uma redação de um candidato que me forneceu um exemplo aqui de uma correção da segunda etapa, mas ela é a mesma para o PAS 1, 2 e 3. Como é que eu tenho acesso a esse documento? Depois da prova, que você faz a prova, eles liberam o gabarito, mais ou menos uns 15 a 20 dias depois da prova, eles vão liberar o recurso, eles vão liberar a nota da redação e liberar a página de recurso da redação, porque você pode recorrer da nota. Você vai consultar a nota e você pode recorrer da nota. Para recorrer da nota, você precisa saber que nota que você teve e quais erros, quais os critérios foram avaliados ali para você. Então você consegue baixar esse espelho na época do recurso, tá? Somente nessa época. Ele fica aberto por 2 dias, você consegue baixar o seu texto de redação que você escreveu, escaneado, e você consegue baixar aqui esse espelho de redação para você perceber quanto que você conseguiu tirar em cada quesito avaliado, tá? Então perceba que os aspectos macroestruturais, eles possibilitam para você 10 pontos na redação. Então quer dizer que se eu obedecer aquilo ali, eu tirei 10. Tirou 10, mas a nota final ela é composta, né? Você é avaliado quanto aos aspectos macroestruturais e em relação aos aspectos microestruturais. Então aqui é onde o bicho pega também. Por quê? Lá em cima você ganha, aqui você perde, porque aqui a lupa ela vai entrar na sua redação e vai procurar problemas ali no seu texto. Quais são eles? O primeiro critério aqui vai ser grafia e acentuação. Esse é o primeiro critério. Eles vão vasculhar lá nas suas 30 linhas aonde tem erro de grafia e acentuação. E eles vão indicar aqui qual é a linha em que tem erro. Se tem o erro, eles vão indicar em qual é a linha. Aqui você também vai ser avaliado quanto a morfossintaxe, tá? E aí é morfologia e sintaxe aqui, principalmente a sintaxe. Aqui muitas vezes o erro mais comum que eu vejo aqui da galera é a questão da concordância, né? E eu vejo também a questão do uso da vírgula, tá? O uso da vírgula que a galera é muito penalizada aqui na morfossintaxe, tá? E aí o que nós temos aqui também? Eu vejo aqui, né, na hora de separar as orações, na hora, né, se coloca, se separa o aposto ou não, faz de maneira correta ou incorreta, eu vejo algumas situações nesse sentido aqui. E propriedade vocabular, tá? Então também é avaliado aqui. O que eu mais vejo a galera errar é grafia, acentuação e morfossintaxe. São os mais comuns que nós teremos ali. Propriedade vocabular eu quase não vejo a galera perdendo ponto aqui, tá? Mesmo a galera que perde muito ponto aí, eu vejo perdendo mais no critério 1 e 2 ali. E aí o que acontece? A nota final ela será dada pelo cálculo que vai ser o seguinte, vai ser a nota que você tira no aspecto macro, certo? E aí eles vão pegar quantidade de descontos de erros aqui do micro e vão calcular isso fazendo uma proporção com o número de linhas efetivamente escritas. Então eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o cálculo dessa nota, mas já adiantando para vocês que quanto mais linhas escritas na sua redação, menor é a penalização por cada erro. Então o ideal é você escrever as 30 linhas, porque se você escrever menos de 30 linhas, cada erro que você tiver vai ser descontado mais pontos de você, tá? A proporção aqui vai ser justamente quanto que será descontado, vai ser a proporção ali entre o número de erros e a quantidade de linhas efetivamente escritas. Tá bom? Então vamos entrar agora, vamos mergulhar um pouco nesses critérios aqui para você perceber e aí a gente vai mostrando exemplos ali para vocês que eu preparei aqui nessa aula super completa aqui para gente então no nosso curso de análise de obras, tá bom? Então vamos lá. Ó, os aspectos macroestruturais então, como eu falei para vocês, nós já tivemos uma noção básica ali, eu vou entrar em alguns deles aqui, ó. Primeira coisa, a legibilidade. Pessoal, o examinador ele não vai adivinhar o que você escreveu, então você tem por obrigação trazer uma letra, né, uma organização ali, de maneira que ele consiga entender o que você está escrevendo. E, além disso,
o pessoal tem um costume, muitas vezes, de, ao escrever, mesmo no texto definitivo, começar a rasurar, fazer rabiscos ali. Então, vocês serão penalizados lá nesse quesito, tá? Então, o próprio manual de redação, ele vai trazer o que pode e o que não pode, tá? Para completar essa questão da legibilidade. Então, por exemplo, o que não pode? Olha só o exemplo que ele traz aqui, ó. Aqui o candidato estava escrevendo, ó, ao transcrever seu texto, o candidato proceder. Aí esqueceu de colocar a palavra deve. Então, o que ele fez? Ele escreveu o deve meio que sobrevoando aqui a linha. Isso pode? Não pode. Então, esse tipo de coisa aqui, ó, não pode de jeito nenhum. O cara puxou meio que uma marquinha aqui, meio que espremeu ali, colocou na diagonal o deve ali. Isso não pode, tá? Você não pode enfiar uma palavra, sendo que você já escreveu a linha ali, e tentar colocar ela ali para tentar cabê-la aqui naquele espaço, tá? Então, por quê? Porque ela vai ultrapassar a linha, né? Ela vai ficar fora da linha ali. E mesmo que ficasse dentro da linha, do espaço da linha aqui, ela não pode ficar sobrevoando outra palavra ali, né? Então, isso aqui é um problema ali que você tem que treinar para não cometer esse tipo de erro. Outra coisa que nós temos aqui, quando você erra uma palavra, então muita gente faz um rabisco, faz um X, faz um monte de coisa. Aqui, ó, esse candidato, o que ele fez? Ele riscou a palavra e escreveu por cima. Mais uma vez eu digo para vocês, as palavras não podem ficar sobrevoando. Então você não pode deixar a palavra sobrevoando aqui no negócio, porque não vai dar certo. Então, aqui, dessa maneira, está errada. Uma outra situação que o candidato fez, ele colocou entre parênteses a palavra. Que aí, não, já me falaram que pode colocar entre parênteses e tal. Aqui no guia de redação do PAS UNB está dizendo que não. Ele está dizendo que você deve fazer como? Se eu errei uma palavra, eu vou fazer de que jeito? Você vai fazer assim, ó. Você vai passar um risco, um traço e escrever na frente. E não escrever aqui sobrevoando a outra palavra, tá? Então ele mostra dois exemplos aqui, ó. Ele errou, passou um traço, continuou a palavra escrevendo corretamente, ok? Então se você errar uma palavra, você vai escrever dessa maneira, tá bom? Você vai deixar dessa maneira aqui. Então não pode riscar, colocar entre parênteses, nada disso. Passa um traço e escreve a palavra corretamente lá na frente. E segue a vida, beleza? Vamos lá, então, esse aspecto a gente já matou aqui. Próximo aspecto, respeito às margens. Pessoal, isso aqui pode parecer básico, mas muitos de vocês têm esse problema até hoje, tá? Então, olha só, o que acontece aqui? Veja esse primeiro exemplo. O candidato iniciou um parágrafo aqui, e aí ele escreveu, chegou até o final, beleza? Aí ele continuou aqui embaixo, deixando um espacinho aqui, que ele poderia até ter começado mais encostado aqui na linha. E ele continuou, aí ele pôs ponto, iniciou aqui, e aí ele deixou um espaço enorme aqui depois da palavra ele, do pronome aqui, ó. E aqui no começo, veja que ele também deixou um espaço enorme. Então, veja só, tem um espaço aqui em cima, tem um espaço aqui embaixo, aqui também tem um espaço, aqui também. Ou seja, o texto dele parece que está centralizado meio na diagonal, assim, né? Parece que ele está deixando o texto dele meio triangular. Isso aqui não pode, pessoal. O texto tem que estar justificado, né? Ele tem que estar o mais próximo das laterais. Então, só pode ficar afastado onde é parágrafo mesmo. Aqui embaixo, nesse não aqui, ó, isso aqui não é um parágrafo, então não pode estar essa distância toda, isso aqui tem que estar encostadinho na linha. E lá em cima também tem um espaço grande demais aqui, e depois do ele, olha o tamanho desse espaço. Então eu não estou respeitando a margem, eu não estou preenchendo ali até chegar na margem, eu estou deixando uns buracos no meu texto. Vai ficar uma coisa esquisitona assim no texto, né? Uma cobrinha assim, né? Se você for riscando ali. Então aqui a gente tem um problemão, né, com o texto escrito dessa maneira. Qual que é a maneira correta? Está até aqui na indicação. Ó. Eu começo aqui o parágrafo normal, respeitando a margem aqui do parágrafo, que ele vai colocar para a gente que é 2 centímetros, né, aproximadamente. É como se fosse aqui, pessoal, o espaço da tampa da caneta. Então você tem a caneta, deixa o espacinho ali da tampa da caneta, essa é a referência que você tem. Mas não tem problema deixar grande demais ali? Normalmente a tampa da caneta ela vai ter mais ou menos os 2 centímetros, tá? A tampa, aquela parte maior, tá? Aquela pontinha fina não, aquela parte maior
normalmente vai dar ali uns 2 centímetros, um pouquinho mais ali, não tem problema, desde que seja padronizado, né? E aí, veja que ele deixa um espaço aqui, e aí escreve preenchendo corretamente, ó, e quando não cabe a palavra, ele põe o tracinho e segue a vida. Então o texto está preenchido, ele está muito mais preenchido aqui do que no de cima. Então a maneira como foi colocado aqui em cima, ela está completamente incorreta, tá? Então em cima aqui, ó, deixar buracos no texto está errado, você será penalizado lá nos aspectos macroestruturais, beleza? Aí, olha só, pessoal, o que mais que nós temos aqui? Um outro caso, né? Um outro caso aí que eu já vi esse caso aqui. O camarada vem, ó, ele até deixa um espaço aqui, mas parece que ele espreme o texto dele todinho, né? Parece que ele coloca parágrafo em todas as linhas, né? Porque todas as linhas aqui estão com espaço grande. Aí o que ele faz? Ele vai escrevendo, aí não coube, em vez dele passar para a linha de baixo, o que ele faz? Ele empurra para frente. Tudo que for colocado aqui para frente da margem, isso é desconsiderado. Então, se você extrapola a margem, já não tá, você já comete uma penalidade aqui, e isso até é desconsiderado. Aí veja que ele não satisfeito, ele finaliza aqui, ele extrapola a margem e ele ainda começa a preencher na parte de baixo. Ó. Eu já estourei as 30 linhas, terminei as 30 linhas e ele continua escrevendo aqui para baixo. Se isso acontecer com o seu texto, já era, você já perdeu essas linhas aqui e já vai ser penalizado ali nos aspectos macroestruturais. Quando você tiver 3 linhas aqui para finalizar, você já tem que ir verificando se vai caber ou não o que você está querendo, porque senão você vai ter que reescrever aquilo ali para caber. Se você for, às vezes, deixar para olhar a sua última linha e pensar no que você vai escrever ali, talvez não vai caber para você fechar o raciocínio. Então você já tem que planejar quando você estiver finalizando ali na antepenúltima linha ali, você já tem que pensar como fazer o fechamento daquele bloco ali, daquele parágrafo, porque senão corre o risco de você chegar no final e não ter mais espaço e você querer forçar a barra igual foi feito aqui, como está ilustrado no manual, beleza? Então, cuidado com isso aqui, isso eu já vi acontecer em muitos casos aí, beleza? A maneira correta é o texto com o parágrafo certinho, preenchendo até o final certinho, iniciando lá na outra ponta, rente à linha e avançando para o seu texto ficar atendendo o quesito do respeito às margens, tá? O que mais que nós temos? Como eu já falei, o parágrafo, né? Você tem um recuo ali de aproximadamente 2 centímetros entre o início da primeira palavra, né? Do parágrafo e a margem esquerda. Com esse espaço deve ser regular. O que ele está dizendo aqui? Quando você tem lá o seu texto, né? Você tem lá a sua redação, né? Você tem o seu texto lá estruturado lá nas 30 linhas, né? Então você tem as 30 linhas lá da sua redação e aí você vai escrever lá a sua redação. O que acontece? Se você inicia o seu texto, mais ou menos aqui, né, por exemplo, a letra A aqui, se você inicia aqui com esse espaçamento e você vai preenchendo aqui, escrevendo o restante, quando você for fazer o seu próximo parágrafo, você tem que seguir mais ou menos esse mesmo distanciamento. Então, se eu tiver um B aqui, ou se eu for começar com um B aqui, veja que eu coloquei todos eles aqui estruturados, ó, no mesmo lugar. Ó. Todos eles aqui estarão, né, seguindo mais ou menos a mesma estrutura. Então, isso aqui é muito importante porque tem que ser padronizado, tá? Então, se você dá uma distância ali de 2 centímetros, você tem que manter esses 2 centímetros do início ao fim. Ou seja, aqui também tem que ter o mesmo distanciamento que a parte lá de cima, que o bloco A, tá? Bloco A, bloco B vai ter que ter o mesmo espaçamento e você vai ter que respeitar isso aqui até chegar lá na última linha. Então, se eu for estruturar mais uma aqui, se eu tiver um C aqui, ó, se eu for iniciar mais um trecho aqui, eu vou ter que obedecer aquele mesmo espaçamento para que ele fique padronizado, beleza? Então, a indicação de parágrafo deve ser realizada dessa maneira, lembrando de sempre preencher o texto até o final do parágrafo, né? Eu tenho que preencher o texto até o final do parágrafo, ou seja, eu preciso deixar esse recuo padronizado aqui, ó, esse recuo tem que estar padronizado, né? Tenho que deixar padronizado, e aqui no final eu não posso deixar ele assim, né?
ele tem que ficar reto, tá? Então, o recuo aqui tem que ser padronizado e lá no final eu tenho que deixar ele retinho, tem que deixar ele justificado, tá bom? O que mais que a gente tem, pessoal? A questão da folha do texto, né? Ela não pode ser identificada, você não tem que assinar, você não pode assinar, não pode colocar o seu nome no texto definitivo, tá? E nem assinar, nem fazer qualquer tipo de sinal que não seja o seu texto, a sua redação. Nem desenho, nem nada. Então vejam só, o estudante não pode se identificar em nenhum local da folha de texto definitivo. Se encontrada assinatura, rubrica ou qualquer outra forma pela qual ele possa ser identificado, a redação vai ser anulada, tá? Aí ele até ilustra que, se por acaso cair um gênero textual ali, como já foi lá atrás, uma carta, e que o comando pedia para o candidato se identificar no final do texto, nesse caso aqui o estudante deve obedecer o que o comando está propondo, porque apesar do comando da estrutura da redação pedir que você escrevesse uma carta e se identificasse ao final da carta, porque faz parte do padrão, o estudante deveria utilizar apenas os nomes sugeridos no comando. Então, vamos supor que o comando mande você se identificar como João ou como Maria. Então, você vai assinar lá embaixo como João ou como Maria, você não vai colocar o seu nome. O próprio comando já está falando, você pode pôr o nome, mas é o nome que eu estou pedindo, que eu estou sugerindo, e não o seu nome verdadeiro, tá? Então, se caso cair aí uma carta novamente, aí você tem que obedecer o que o comando está destacando. E aqui o comando estava falando isso, ó. Isso aqui foi uma redação lá do PAS UNB 2012, tá? Que ele falava, ó, ao final da carta, identifique-se como Maria ou João. Então, ele está falando para você se identificar, mas com os nomes fictícios que ele está trazendo. Você não poderia trazer o seu nome verdadeiro para cá, certo? Muito candidato provavelmente errou demais isso aqui. Primeiro, por não saber escrever a estrutura da carta. Segundo, por, às vezes, colocar o nome próprio ali dele, achando que poderia, né? E outra coisa importante, contagem de linhas. Nós temos 30 linhas, a redação é no máximo 30 linhas. No cálculo da redação, lá lembra que a gente faz ali uma relação do número de linhas efetivamente escritas, e isso, a partir daí a gente tem o fator de desconto, né, de penalização. Então, aqui, ó, quanto maior o número de linhas efetivamente escritas, maior a pontuação, consequentemente menor o desconto, né? As linhas integralmente riscadas pelo estudante, né, não é considerada na contagem. Então, se por acaso você não quer perder aquela linha, né, você pode riscar essa linha inteira. Se você riscar essa linha inteira, ela vai ser desconsiderada da contagem da quantidade de linhas efetivamente escritas. Vamos supor que você errou a linha toda. E aí você vai receber uma porrada de penalização ali. Para você não receber essa penalização por esse tanto de coisa que você escreveu errado nessa linha, você pode riscar essa linha inteira. Aí ela vai ser desconsiderada na contagem. Beleza? Vamos lá. Aqui, o título da redação. Muita gente pergunta a respeito do título da redação. A inclusão do título no texto, o próprio manual de redação está falando que é facultativo. O que significa isso? Ele está dizendo que não é obrigatório colocar um título, tá? Em algumas redações, ele já até traz o título para você. Ultimamente tem sido uma temática, uma frase, e você vai fazer uma reflexão sobre essa frase. Então, às vezes, ela já vem com o título. Então, o título não é obrigatório, ele é facultativo, tá? Agora, se o comando da redação falar para você colocar um título, aí tudo bem, que é o que ele está dizendo, ó, desde que não seja solicitado no comando. Pode ser que algum comando exija de você que você crie um título, mas no geral você não precisa colocar o título. Então quer dizer que lá nas linhas, na primeira linha você já pode começar a discorrer sobre aquele tema sem pôr um título, tá? Você colocaria só se o comando falasse para colocar, tá? Porque se você colocar um título, não é obrigatório, mas se você colocar um título na primeira linha, ela já vai estar contando como uma linha. Você vai ter só 29 para discorrer o tema. Então você vai perder uma linha, às vezes, se você for colocar um título. Que, mais uma vez, o manual de redação está dizendo que não precisa, a não ser que o comando exija.
tá? Beleza. O que mais, pessoal? Outra coisa que ele já destaca aqui, ó. Se você coloca o título, esse título também fará parte dos critérios de correção lá dos aspectos, né, de desconto. Se você está colocando, empregando letra maiúscula ou minúscula em situações inadequadas, se você faz isso no título, ele já tá no jogo, ele já está para jogo lá nos aspectos microestruturais. Então, se você resolve colocar um título e resolve colocar um título com iniciais minúsculas, ou então usando palavras ou termos ali que deveria estar em maiúsculo e você coloca minúsculo, vice-versa, mesma coisa. Já vai estar para jogo para os descontos, beleza? Então cuidado com essas questões aqui, ok? Vamos lá, vamos conhecer aqui, então esses são os aspectos ali, basicamente os aspectos macroestruturais, né? São os aspectos macroestruturais ali. Vamos perceber aqui quais são os temas de redação já cobrados aqui nas edições anteriores. Como essa aula é 3 em 1, vale para as 3 etapas, eu trouxe aqui das 3 etapas. Vou começar pelo PAIS 1, vou para o 2, depois vou para o 3, tá? Vejam só, no PAIS 1 eu trouxe aqui de 2018 para frente. Então, ó, 2018 nós tivemos um tema lá no primeiro ano que foi assim, ó, considerando os textos e as imagens precedentes que têm caráter unicamente motivador, ou seja, eles sempre vão trazer uma imagem ou um texto motivador, mais de um, né? Redige um texto dissertativo propondo uma ação social solidária. Tá vendo que ele está pedindo para você propor, para você criar uma ação social solidária que concretize a ideia expressa no ditado: a união faz a força, né? E que fomente na comunidade onde você vive o sentimento de empatia e pertencimento. Você foi desafiado aqui a propor uma ação social solidária que concretize a ideia lá do ditado a união faz a força, que ao mesmo tempo fomente ali, que desperte ali na comunidade onde você vive o sentimento de empatia e pertencimento. Então veja que, e aí ele tá colocando, apresente argumentos a favor da sua proposta, tá? Então você tinha que pensar em qual ação social você acha que seria uma ação social solidária para concretizar essa ideia da união faz a força, né? E ao mesmo tempo que isso então despertasse o sentimento de empatia e pertencimento. Você teria que falar qual era e por que isso então traria esse efeito, esse impacto na sociedade, na sua comunidade. Perceba que lá no espelho de redação, lá nos critérios de avaliação, provavelmente o examinador vai esperar do candidato aqui que ele atenda a esses requisitos que o comando da redação está pedindo. Então é muito importante que você entenda o que ele está propondo para você. E você deve obedecer exatamente o que ele está pedindo. Se você atender exatamente o que ele está pedindo, você com certeza vai construir um texto bacana. Então veja, ele está pedindo para você propor uma ação social por meio de um texto dissertativo. E ao mesmo tempo, ao pensar nessa ação social, você vai precisar que essa ação social desperte aqueles sentimentos ali na população, na comunidade. Então você vai precisar justificar qual é a ação e por que isso vai despertar essas questões, esses sentimentos na sua comunidade, tá? Vejam só, o 2019 eles já trouxeram um texto aqui, ó, uma redação aqui, ó, dissertativa argumentativa. Então veja que ele deixou explícito aqui, ó, para o candidato. Considerando essas informações e os textos apresentados, redija um texto dissertativo argumentativo acerca do seguinte tema: aprender a ver a beleza no diferente. Olha que interessante, pessoal. Não só esse tema quanto de cima, eles vão dialogar com obras, eles vão dialogar com discussões que aparecem ali na matriz, né? Então aqui ele está falando de aprender a ver a beleza no diferente. Aqui as pessoas podem trazer a questão da autoimagem, a questão dos cuidados, a questão da igualdade, do respeito, né? De olhar, de ver que o outro, a singularidade de cada um, trabalhar essa questão da singularidade de cada um, de ver a beleza das coisas, né? Então aqui o candidato precisava comentar
criar um texto dissertativo argumentativo sobre isso, né? Sobre aprender a ver a beleza no diferente. Claro que lá na prova de redação vai ter os textos motivadores para vocês entenderem melhor o que ele está querendo aqui. Eu só estou trazendo o recorte do título para a gente só perceber os títulos. Mas se você pegar a prova de 2019, pelos textos motivadores, você vai conseguir, de repente, aprofundar um pouco mais na essência do que ele está querendo. Tá? 2020, o que eles cobraram? Olha só. Tendo as imagens e os textos apresentados anteriormente como motivadores, redija um texto dissertativo respondendo ao seguinte questionamento. Ultimamente tem sido moda, né? Eles colocarem um questionamento. Veja que as duas últimas provas, eles vão pedir um questionamento. Eles vão jogar uma pergunta para você, e você vai ter que responder, criar um texto dissertativo respondendo aquele questionamento, aquela pergunta ali. No caso aqui de 2020 foi: qual será o legado da sua geração? Tá? Você já parou para pensar sobre a sua geração? Qual que vai ser o legado da sua geração, da geração que você faz parte? O que ela tem de interessante? O que ela tem de importante? O que ela vai deixar para as gerações futuras? É isso que esse texto aqui vai propor. O texto que você for elaborar aqui vai ter que trazer essas informações, tá? Isso me lembra um pouco aquela redação que já foi cobrada lá no passado da cápsula do tempo, né? Que você tinha que escolher dois objetos, um objeto que identificasse você e um objeto que identificasse a sua geração, né? E que lá no futuro alguém pegasse essa cápsula do tempo com esses dois objetos para tentar visualizar, né? Quem era você por meio do seu objeto escolhido e quem era a sua sociedade, aquela civilização em que você fazia parte por meio do outro objeto escolhido. Então você tinha que escolher dois objetos, um que representasse você e um que representasse a sua geração. E lá no futuro, quem abrisse a cápsula do tempo, por meio desses dois objetos, precisava entender isso aí. E você precisava, então, escolher quais eram os objetos e qual seria o significado e por que a pessoa lá no futuro conseguiria perceber quais as características que iam remeter a isso, tá? Esse texto, essa redação me lembrou esse tema lá que já foi cobrado antigamente, né? Aí aqui, ó, 2021, temos mais uma pergunta. Então ele vai falar bem assim, ó, considerando o texto das notícias apresentadas anteriormente, redija um texto dissertativo respondendo à pergunta da imagem. Eles trouxeram uma imagenzinha, né? E aí, ó, que circulou recentemente nas redes sociais. E fora do story, tá tudo bem? Então veja que pergunta interessante, né, que eles colocam, que provocação interessante que eles colocaram aqui para os candidatos. A gente sabe que nós temos aí, vocês principalmente, né, são de uma geração muito conectada, uma geração que consome muito redes sociais, né, e as redes sociais fazem parte muito da vida de vocês, só que a gente tem ali as consequências também, né, nós temos os pontos positivos e os pontos negativos, né, aquela questão da dependência, aquela questão da cultura de uma imagem perfeita, de um cotidiano perfeito, de uma vida perfeita, e essa redação ela vai discutir justamente isso. O candidato aqui ele precisava olhar para esse título e fazer essa reflexão. E fora do story, tá tudo bem? Sua vida é perfeita, assim, igual está no stories, ou não está bem? Né? Então você precisava responder se estava bem, se não estava bem, sobre essa pergunta. Né? Você ia responder sobre essa pergunta aqui da imagem. Na verdade, você ia falar sobre a visão aí, a exposição nas redes sociais, né? Como funciona, você poderia trazer todo esse raciocínio, né? Muita gente aqui citou o Bauman, né? A modernidade líquida, algumas coisas nesse sentido. Caberia com certeza aqui. E aí, eu até percebo uma certa proximidade com o tema de 2020. Lembrando que aqui são dois temas, né? O legado da geração e o Stories aqui, são dois temas que vão fazer uma reflexão muito forte. Todos os temas aqui vão propor uma reflexão, mas veja que eles estão afunilando para uma reflexão existencial, né? E isso é uma das coisas, uma dos questionamentos que nós temos lá na matriz do PAS mesmo. Lá nos objetos de conhecimento lá, eles vão fazer essa reflexão por meio das obras com vocês. O ser humano como um ser no mundo, mostrei isso lá para vocês. Então aqui eles estão trazendo, materializando aquelas reflexões da matriz aqui por meio de alguns temas criativos. Então esses foram os temas aqui de 2018 a 2021 do PAS 1. Então vejam que são temas muito interessantes. Esses dois últimos temas aqui, lembrando que já foi ali
no período de pandemia, né? Nós tivemos aí 2 temas atrelados a esse contexto de pandemia, no auge, e talvez por isso nós tivemos temas tão reflexivos assim, né? E eu acho que aqui é bem provável que eles vão continuar nessa pegada, né? Porque a gente ainda tá muito recente esse contexto de pandemia. Vamos lá para os temas do segundo ano. Ó, temas do segundo ano. Lá em 2018, eles trouxeram aqui um texto dissertativo discutindo a noção de autonomia apresentada no dicionário. Então, eles trouxeram o que é autonomia, tá? No dicionário segundo Kant. E aqui você precisava discutir sobre a noção de autonomia, sobre essa noção de autonomia apresentada aqui, conforme o dicionário. Esse tema aqui, eles trouxeram Kant ali como, né, segundo Kant, o conceito ali segundo Kant do que seria autonomia. Aqui eu acho que muita gente pôde trabalhar o próprio Kant mesmo do que é o esclarecimento. Acho que algumas pessoas até amarraram isso aqui, né? Mas a gente tem várias obras que vão discutir essa questão de autonomia mesmo, tá? De liberdade. A gente sabe que tem lá Inimigo do Povo, Desobediência Civil. A gente tem uma série de obras que vão discutir essa questão de autonomia e de liberdade. Então, aqui eu acho que é um tema que o candidato ali poderia estabelecer alguns links com algumas obras ali presentes na matriz. Lá na prova de 2019, nós tivemos aqui, ó, considerando os textos precedentes tendo caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo, argumentativo, discutindo a contribuição da juventude em ações de ativismo no meio virtual e nas ruas. A gente tem que lembrar que aqui a gente está falando de uma prova que foi em 2019, em que a gente teve recentemente, aqui a gente teve, né, nesse contexto aqui, 17, 18, 19, a gente teve impeachment, a gente teve manifestações em São Paulo, em vários lugares do Brasil. Então a gente teve vários acontecimentos que me coloca aqui acreditar que a Banca Sebrasp tentou captar um pouco de vocês a respeito disso, porque ele vai tocar justamente nisso. Ó. Qual é a contribuição da juventude em ações de ativismo no meio virtual e nas ruas? Então, qual é o papel, qual é a contribuição da juventude ali no ativismo, ali nas reivindicações no meio virtual e nas ruas? A gente acabou vendo muito nas ruas num período e isso foi se estendendo para as redes sociais. Hoje está muito forte e até mais, eu acho, nas redes sociais. Então, aqui é um tema que, se a gente for observar, ó, aqui é um tema que até a gente pode perceber uma relação com o de 2020 e 2021 do PAIS 1 para refletir sobre a juventude, né? E até mesmo o de 2019, essa questão da beleza no diferente, também essa questão de descoberta, né, de quem sou eu, o ser humano, como um ser no mundo ali. Mas assim, se a gente for observar, está falando de ativismo, manifestações, mais uma vez também atrelado às discussões das obras do segundo ano. Liberdade, mais uma vez eu cito, Desobediência Civil, Inimigo do Povo, tudo envolve, né, ativismo, manifestações, liberdade, direitos, tudo isso tem conexão aqui, né? 2020, o que nós tivemos? Um texto dissertativo, eu tinha que comentar sobre a frase do Aristóteles, que era: a esperança é o sonho do homem acordado. Então eu tinha que falar sobre isso aqui, né? A esperança é o sonho do homem acordado. Inclusive aquele exemplo de espelho de correção que eu mostrei para vocês foi justamente referente a essa redação, foi referente a esse texto aqui. Daqui a pouco nós vamos ver mais redações ali. Então, no caso aqui, essa frase colocada para o estudante raciocinar, comentar sobre ela, quando o examinador ele coloca uma frase para você comentar sobre ela, ele espera que você traga essa frase para dentro do texto, tá? Lá estava no espelho de correção que o candidato precisava mencionar essa frase lá dentro do texto, certo? Então, esse foi o tema de 2020. A esperança é o sonho do homem acordado. Pessoal, mais uma vez aqui, ó, eu linko esse tema com desobediência civil. Eu consigo linkar esse tema com o Inimigo do Povo, né? A gente tem o Dr. Stockman ali com o sonho dele lá, com a vontade dele lá de
de ajudar o povo, de pensar na população, de pensar na coletividade, né? Então, assim, quando eu vejo um tema desse, eu já consigo ver esse tema flertando com algumas possibilidades aqui dentro da nossa matriz, né? Você é obrigado a citar uma obra dentro da sua redação? Não. Mas isso faz diferença, isso pode enriquecer o seu texto, né? Não precisa necessariamente ser uma obra do Paz, pode ser um outro texto, você pode trazer um outro repertório sociocultural, pode ser um filósofo, alguma citação ali, alguns dados, mas isso sempre vai enriquecer o seu texto, se você trouxer, né? Você vai trazer uma bagagem, você vai demonstrar mais bagagem ali, enriquece, né? 2021, Paz 2 de 2021, olha só. Tendo a imagem e a charge precedentes como motivadoras, redija um texto dissertativo considerando como tema a seguinte frase. Então ele está dizendo, considerando como tema. Então o tema aqui da redação é a seguinte frase. Num tempo de engano universal, dizer a verdade é um ato revolucionário. Então, num tempo de engano universal, dizer a verdade é um ato revolucionário. Aqui, pessoal, claramente a gente está falando de fake news, né? Inclusive, os textos motivadores aqui davam essa ideia, né? De fake news. Então, eles trouxeram aqui um trecho, aqui, uma citação aqui do George Orwell, né? O George Orwell. E aí, justamente para a gente fazer essa discussão. Perceba que esse tema, ele está próximo das discussões que a gente tem do cotidiano, do dia a dia, né? A gente, 2020, 2021, na pandemia inteira, o termo fake news ele se fortaleceu cada vez mais. As discussões, as mentiras, as distorções de informações, a propagação de informações falsas nas redes e as pessoas acreditando em informações assim, não sabendo buscar as fontes corretas para constatar as informações, eles materializaram isso aqui numa redação. Tema muito interessante. A gente consegue perceber que a prova ela tinha um viés assim bem abstrato antes nos temas e agora ela está trazendo até uns temas assim mais tranquilos, uns temas assim um pouco mais encaixados com as discussões atuais ali, uns temas mais, né, que a gente consegue fazer links de maneira um pouco mais imediata, né? Que antes ela trazia uns temas que você demora meia hora para raciocinar como iniciar a ideia sobre aquele tema. Eu estou sentindo os temas mais recentes, temas um pouco mais tranquilos nesse sentido, né? Para a gente raciocinar e discorrer de maneira mais tranquila, tá? Então tá aí o tema de 2021, beleza? E aí na prova do PAS 3, já para a gente encerrar aqui a discussão sobre os temas, para a gente perceber ali os critérios de correção na prática, vejam só, 2018 eles trouxeram aqui, ó, texto dissertativo argumentativo, tá? É um texto então que vai ter um trecho aqui, ó, ele fala, ó, considerando os textos unicamente como motivadores, comentando a seguinte inscrição que se encontra na entrada do prédio lá da Companhia Química Alemã durante a Segunda Guerra Mundial, onde se localiza o prédio principal do campus da Universidade de Frankfurt. Ó, nenhum de nós pode escapar à história do nosso povo. Nós não deveríamos e não devemos deixar o passado descansar, ou ele pode ressurgir e se tornar um novo presente. Aqui é a questão da gente, e principalmente por ele linkar um texto que está escrito, né, lá na universidade, lá na Alemanha, né, a inscrição aqui da Companhia Química, a gente tem que lembrar principalmente desse contexto, né, de Segunda Guerra, das grandes guerras que nós tivemos, e aí ele está falando, sempre importante olhar para o passado para que essa história não se repita. É mais ou menos a discussão que eles trouxeram aqui para a gente, tá? E aí, ó, no PAS 3 de 2019, veja que contexto de Segunda Guerra, das grandes guerras mundiais, é o contexto do PAS 3 mesmo, e nós teremos obras lá que vão discutir essas questões. Então, temas próximos realmente do que está lá na matriz. 2019, o que eles trouxeram? Olha só, texto dissertativo, argumentativo, para a gente falar aqui, ó, comentar, contemple as respostas às perguntas constantes no trecho aqui do abecedário, né, de O Abecedário. E aqui, ó, o que vai nos fazer rir hoje? O que nos faz rir no meio de todas essas catástrofes? Nós temos duas perguntas, né? O que vai nos fazer rir hoje? O que vai nos fazer rir no meio
de todas essas catástrofes, aqui eles aproveitaram até e trouxeram uma imagem do Coringa, né? Tem uma citação ali do filme do Coringa, tinha acabado de ser lançado, né? Além de outras frases, outras citações ali que vão fazer essa reflexão justamente sobre o riso, né? Sobre a questão do riso e as consequências disso, né? Aqui, ó, tendo os textos precedentes como referência e considerando a força social, política e cultural do riso, redige um texto dissertativo argumentativo que contemple a resposta às seguintes perguntas, né? O que vai nos fazer rir hoje? O que nos faz rir no meio de todas essas catástrofes? Então vocês tinham que falar sobre o papel do riso, né? Qual que é o papel do riso ali e o que faz, né? O que nos faz rir hoje, nos faz rir diante de todos esses acontecimentos. Beleza? E aqui é o seguinte, lá em 2020 nós tivemos o seguinte tema. Aqui, ó, um texto dissertativo comentando sobre o trecho do poema Tabacaria, do Fernando Pessoa. É um tema aqui que vai falar, ó, que ele traz aqui, ó, conheceram-me logo por quem não era e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando eu tirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Aqui é um poema que ele vai falar das máscaras e tal, que aqui provavelmente era uma discussão a respeito da questão das pessoas, né, de se moldarem, aparentarem, aquela questão de viver pelas aparências. Aqui poderia ser uma proposta também a partir do que a gente percebe lá nos textos motivadores, de viver pelas aparências, ou da gente gastar muito tempo de nossas vidas com máscaras, porque de repente quando a gente resolver tirar essas máscaras, a gente já vai ter envelhecido, né? Já vai ser tarde demais de repente. Então, eu acho que era um texto que a gente poderia trabalhar muito essa reflexão, né? Da gente sempre ser nós mesmos, né? Sermos nós mesmos ali. Então, acho que era uma discussão que poderia trabalhar aqui dentro dessa redação. 2021, eles trouxeram o quê, né? O homem e a degradação ambiental, né? Quem é o homem que destrói o planeta e por quais motivos ele destrói, né? E quem é o homem vitimado pela degradação? Então ele falou, considere que os textos anteriores têm caráter unicamente motivador, trabalha aqui um texto dissertativo argumentativo, tá? A respeito desse tema, né? O homem e a degradação ambiental. Quem é o homem que destrói o planeta e por quais motivos ele destrói? E quem é o homem vitimado por essa degradação? Então aqui a gente consegue puxar algumas discussões, por exemplo, lá no PAIS 2 nós tivemos ali obras para discutir a questão da Amazônia, no terceiro ano a gente tem algumas obras também para fazer essa discussão, a gente tem a questão dos povos indígenas. Então assim, a gente tem obras que vão fazer discussão ambiental e que aqui até nos daria bagagem para fazer uma discussão aqui dentro. Mas se a gente for retomar também, nós tínhamos ali pelo menos umas 2 músicas lá no PAIS 2, né, que nos ajudaria também a fazer uma discussão aqui. A gente tem Cabaça d'Água, a gente tinha lá outras obras ali que iam discutir essa questão ambiental que a gente poderia lembrar e trazer para cá. Mas no 3 a gente também tinha uma outra obra aqui para fazer essa discussão ambiental. Eu achei um tema até mais tranquilo que de repente nas edições anteriores, né? E eu acho que aqui seria uma possibilidade interessante de puxar essas obras ali de etapas anteriores, até para mostrar que você acumulou e agregou aquele conhecimento. Tá? Eu achei um dos temas mais tranquilos que nós tivemos. O tema da terceira etapa, se a gente puxar antes de 2018 ali também, a gente vai ter temas muito mais próximos de temas clássicos de vestibulares. E a gente está percebendo que até o perfil da prova, ó, ela vai trazer aqui um tipo, né, dissertativo argumentativo. Ó. Esse vai ser um padrão maior, né? De 4 temas que a gente trouxe aqui, ó, o penúltimo foi dissertativo, mas muitas vezes, dependendo de como ele pede, ele descreve como dissertativo, mas quando você observa a maneira como o comando está estruturado, acaba sendo um dissertativo argumentativo. Então dá para perceber que esse é um padrão muito comum mesmo, né? Da gente conseguir trabalhar as redações, tá certo? E aqui, para a gente avançar, olha só, aqui é o do riso, né, que eu falei para vocês, ó.
era o tema ali do riso, né, que a gente estava discutindo. E aqui eu trouxe aqui uma redação, né, o exemplo de uma redação. Ó. Aqui a gente tem uma candidata, ó, que eu vou chamar de candidato 1, que ela escreveu uma redação, né, a respeito daquela temática ali do riso. Ela acaba citando Bauman ali, ó, e aí ela fecha aqui falando, ó, portanto, fica claro que os risos contemporâneos e diante de tanta maldade são proporcionados pela esperança alimentada cotidianamente. Essa esperança de um mundo melhor e igualitário que não se desfaça, né, rapidamente, e é o que move o mundo. Logo, enquanto houver vida, haverá risos. Então ela fecha bem, inclusive, essa redação aqui. Eu vou disponibilizar depois no material lá para vocês, a íntegra, para que vocês possam fazer a leitura e vocês possam comparar. Eu não vou fazer a leitura completa aqui, mas eu vou mostrar para vocês lá o espelho de correção. O examinador, ele vai fazer a correção dessa redação aqui, eu vou mostrar mais ou menos qual foi a análise que o examinador fez, né? Mas perceba que, claramente, é uma redação que está bem estruturada, né? E a gente consegue perceber isso até mesmo pela pontuação recebida. Se a gente for observar nos aspectos macroestruturais, que é aquele mais associado à apresentação do texto, né, e o desenvolvimento do tema, na apresentação do texto, vale meio ponto, como eu mostrei para vocês, né? Vale meio ponto aqui, ó, é a legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafo e estrutura textual. Aqui a faixa de valor é de 0 a meio ponto. Esse candidato aqui ganhou o quê? Ganhou meio ponto, ou seja, ganhou nota máxima, tá? Então, ou seja, está muito bem estruturado mesmo. Está legível, o respeito às margens. Está vendo que as margens aqui, ó, estão bem padronizadas? Ó. Olha o espaço aqui, ó, do parágrafo. Olha o tanto que está bonitinho aqui, ó. Ela trabalhou com aquela estrutura básica, né? Quatro parágrafos ali. E aqui, ó, tá legal também essa parte aqui, ó, tá bem feita, ó. Essa lateral aqui está bem feita. Então, houve um respeito às margens, houve uma estruturação bacana de parágrafos, uma certa padronização, né? Então, por isso que ganhou nota máxima nesse quesito, né? Aí a gente observa aqui o outro quesito, ó, que no caso ali, ó, é resposta às perguntas, considerando o papel social, político e cultural do riso. Ela conseguiu responder aos questionamentos, às perguntas lá da proposta da redação? Né? Quais eram as perguntas, né? O que nos faz rir hoje? E o que nos faz rir em meio a todas essas catástrofes? Ela, principalmente aqui naquele trecho que a gente leu embaixo, ela até destaca, né? Que o que faz rir é essa esperança de um mundo melhor, igualitário e tudo mais. Então ela vai trazer isso aqui, ela vai responder, principalmente aqui no finalzinho, né? Ela vai conseguir responder a essas questões. Então, essa parte aqui já pensando no desenvolvimento do tema, que é o tópico 2, isso aqui valia de 0 a 3,5 pontos. Ó. Responder às perguntas colocadas lá no tema, né, valia 3,5. A candidata aqui tirou 3,5. Conseguiu responder ao que foi perguntado. Então, quando ele trouxer os questionamentos, as perguntas, você precisa responder, porque isso vai valer muito ponto, tá? Aqui valia 3,5, bastante coisa, tá? E aí, o que mais, ó? O texto lá, ele é dissertativo argumentativo. A temática aqui exigia um texto dissertativo argumentativo. Então, ela estruturou corretamente como um texto dissertativo argumentativo, porque ela começa aqui fazendo a introdução, ó, em sua música Triste, Louca ou Mal, o cantor brasileiro Francisco El Hombre retrata a realidade de mulheres que tentam depreender-se de padrões em busca da alegria. Veja que ela começa aqui, ó, com a temática do riso, né, trazendo alegria aqui. Neste sentido, olha o uso dos conectivos, né? Nota-se que a sociedade desempenha um papel importante acerca dos motivos que fazem as pessoas rirem. Olha ela trazendo da alegria para o riso, né? Isso evidencia que não existe somente risos de felicidade, né? Então ela vai colocar aqui, ó, o que nos faz rir, o que nos faz rir em meio a todas essas catástrofes, né? No próprio filme lá do Coringa, você tem ele rindo, né? Ele tem aquele problema, aquele transtorno que faz que ele começasse a rir disparadamente ali, de maneira sem controle, né? Mas ali, às vezes, não era um riso de alegria, né? Era um riso de tristeza. E aqui ela começa fazendo esse link com a música e falando que nem sempre o riso
é de alegria, ele pode ser de tristeza também, né? E aí ela joga essa tese, né? E ela vai trabalhando, ó. Primeiro, em primeiro lugar, observa-se que o pensamento do canadense que desenvolveu uma teoria utópica, Marshall, a qual dizia que a globalização faria com que a informação chegasse a todos e barreiras fossem quebradas, né? Nesse sentido, o contexto do mundo formaria uma aldeia global e todos estariam conectados. Logo, conceitos como o da fraternidade estariam presentes no mundo, proporcionando risos, mesmo em meio a tantos problemas. Então, olha ela trazendo aqui, né? Alinhado com o que foi proposto lá, com o que ela foi desafiada a responder, né? Aí ela coloca em segundo momento. Segundo, faz-se importante salientar que a visão do sociólogo Bauman, né, a qual diz que a sociedade está liquidando-se, partindo desse pressuposto, fica evidente que as pessoas não pensam no coletivo e só se alimentam do próprio ego. Desse modo, a efemeridade tornou-se presente e faz com que os risos fossem desfeitos facilmente. Portanto, então aqui ela vai falar um pouco da sociedade, né, do riso na sociedade, porque a gente tem que faz as pessoas rir meio a tantas catástrofes, né? É como se ela... E aí o que vai nos fazer rir hoje? Meio que ela inicia uma discussão a respeito disso nesses 2 parágrafos e ela faz um fechamento aqui, ó. A estrutura está simples, mas até que está bem estruturada. Claro que o texto vai ter vários furos ali, tem alguns furos, ela vai ser penalizada por isso. Mas, no geral, está bem elaborada. Assim, ela atendeu aos critérios que foram exigidos para esse texto dissertativo argumentativo, né? E aí, voltando aqui aos critérios, ó, a adequação ao tipo textual, que é o dissertativo argumentativo, aqui valia 3 pontos. Se você escrevesse um texto dissertativo, se você conseguisse estruturar o texto no formato exigido, dissertativo argumentativo, só isso valeria 3 pontos. Então, se você conseguisse responder as perguntas, valia 3,5. E se você conseguisse estruturar de acordo com a tipologia exigida, 3 pontos. Só aqui, pessoal, 6,5 pontos, né? Mais meio ponto lá de cima da estética, 7 pontos. Os outros 3 pontos ficaram a cargo de quê? Da coerência e coesão. A coerência e coesão, ela costuma valer muito ponto. Aqui está valendo 3 pontos, ó, praticamente o mesmo tanto da fundamentação ali. Ela conseguiu os 3 pontos também, tá? Apesar de eu perceber ali, ao analisar, quando a gente vai fazer uma leitura, a gente percebe algumas descontinuidades ali. No geral, está bem estruturado mesmo, tá? O examinador ele vai ter uma planilha, né? Vai colocar lá as faixas em que ele vai analisar, fazer essa análise do 0 a 3. Então, atendeu parcialmente, atendeu totalmente. Então, ali ele vai analisando em qual faixa ela entrou. Então, às vezes, ela não ficou... Pode não ter ficado 100%, aí vai para uma faixa. Ou ficou bacana, e aí entre colocar mais ou menos e acima da faixa, né, a nota máxima, o examinador às vezes pode dar a nota máxima ali naquele quesito. Então aqui ela conseguiu nota máxima em todos os quesitos, ó. Todos os quesitos. Qual que é a nota que a pessoa vai ter aqui? 10. Ela tirou 10, tá? Porém... lembre-se que não são só os aspectos macroestruturais, nós temos os aspectos microestruturais. Então, nos aspectos micro é onde você perde. Então, no macro, meio que você ganha. No micro, você perde. Então, olha só. Aqui, o que nós temos? Eu vou passar aqui diretamente para a gente ver ali a nota que ela tirou. Ela escreveu lá, vamos voltar aqui na quantidade de linhas, ela escreveu, ó, linhas efetivamente escritas, ó. Ela teve 27, ela escreveu 27 linhas, tá? 27 linhas. Então, vamos lá para o espelho de correção dessa redação dela. 27 linhas aqui, ó. Foram as 27 linhas. 27 linhas, ó. Então, ela tirou 10, ó. A nota é 10. Aí, ela escreveu 27 linhas. E aí, ela teve 6 erros. Aí, quando eu desconto esses erros dos 10 pontos, a nota caiu para 9,5, tá? Agora, como é que foi isso? De onde surgiu esses descontos? Tá aqui, ó. Lá nos aspectos microestruturais, o que aconteceu? Ela teve aqui, ó, erros de acentuação, de grafia e acentuação. Ela teve um erro na linha 18 e um erro na linha 22.
Então aqui ela teve 2 erros, ó. 2 erros de grafia e acentuação. E aqui, de morfossintaxe, ela teve um erro na linha 11, ela teve 2 erros na linha 13 e um erro na linha 14. Então aqui ela teve 4 erros. Então isso aqui totaliza o quê? 6 erros. Então ela teve 6 erros aqui nos aspectos microestruturais. Lembra que eu falei que aqui é onde a gente perde? Então, aqui é onde a gente perde. Perde quanto? Depende. Depende da quantidade de linhas que você escreveu. No caso, ela escreveu 27 linhas. Então, aqui vai um cálculo para a gente conferir quanto que vai ser esse fator de perda. Como é que é? Basicamente, é o número de erros dividido pelo total de linhas. Por isso que a gente fala para você, quanto mais linhas você escrever, quando for dividir pelo total de erros, menor vai dar esse fator de erro, que vai ser multiplicado por 2 e vai descontar da sua nota do macro estrutural. Vamos olhar aqui, vamos pensar, vamos lembrar da redação dela, tá? Ela tirou 10 lá, ela tirou 10. Então tá aqui, ó, a nota do macro. Então essa aqui é a nota do macro, da macroestrutura, do aspecto geral. Aí ela teve 6 erros em 27 linhas, tá? Num total escreveu 27 linhas e teve 6 erros. 6 dividido por 27 vai dar 0,22, que multiplicado por 2 vai dar 0,44. Então aqui ela perdeu 0,44, tá? Essas 6 linhas, esses 6 erros que ela teve escrevendo 27 linhas, deu um fator de penalidade de 0,44 em cima daquela nota que ela tinha, que são os 10 pontos. Então, ó, os erros ali, os erros micro, né, o micro descontou dela aqui 0,44, tá? E aqui é o macro, então é o macro menos o micro, tá? Essa é a nota final. Então, 10 pontos que ela tirou lá na apresentação, menos os erros aqui de grafia, acentuação e morfossintaxe, vai tirar de 10, vai cair para 9,5, tá? Então essa é a nota então que essa candidata tirou. Então isso vai ser a mesma coisa com vocês. Se ela tivesse feito todas as linhas, se ela tivesse feito as 30 linhas, o desconto seria menor. Se ela tivesse feito menos linhas do que ela fez, por exemplo, se tivesse feito 20 linhas, o desconto seria muito maior, tá? Dependendo da quantidade de linhas que você faz aqui, essa nota dela aqui poderia ter caído bem mais, né? Nem ter ficado na casa dos 9. E também, se ela tivesse mais erros, ela até teve poucos erros. Ela poderia ter tido mais erros aqui. Tem candidatos que têm 17 erros, 16 erros, 18 erros, ou seja, cada linha tem um erro, né? Então isso acontece, aí o desconto acaba sendo maior aqui. Então eu quero que vocês entendam esse critério. Então o critério aqui da correção, ele vai ser dessa maneira. O examinador, ele vai ter uma planilha em que ele vai registrar cada erro que você teve e vai fazer a indicação aqui de onde aconteceu esse erro. Então só para ilustrar aqui, ó, dando um zoom, né? Ó, aqui, ó, é uma outra redação, né? Uma outra redação. Aqui o candidato teve erro na linha 5, 7, 8, 9, 13, 14, 23. Então aqui o candidato teve 7 erros em 27 linhas, né? Escreveu 27 linhas e teve 7 erros. O candidato aqui tirou 8 na redação, no macro. E aqui o desconto, né? O 7 dividido por 27 vai dar aquele fator de desconto, que é o fator do micro, e vai colocar esse candidato aqui meio que perdendo meio ponto ali. Então ficou 7,4. Então esse é o esquema e é isso que eu quero que você entenda, tá? Aqui, às vezes, pode acontecer, e o que eu mais vejo muitas vezes, os candidatos errando no aspecto macro, na coerência e coesão. No caso aqui é um exemplo de um candidato ó, que ganhou nota máxima na apresentação do texto, ganhou nota máxima em trazer a frase que o texto demandava que você trouxesse para dentro para discutir, conseguiu acertar a tipologia textual, estruturar bem a tipologia textual, que era aqui o dissertativo, mas na coerência e na coesão valia até 6. O candidato aqui tirou 4. Foi o penúltimo nível, tá? O último nível ele acertaria 6.
aqui ele foi no penúltimo nível, que foi contemplar aqui parcialmente, tá? Então aqui é um exemplo de um candidato que perdeu um pequeno pedacinho aí da pontuação de coerência e coesão. Isso pode acontecer com vários candidatos, né? E o candidato pode recorrer disso aqui. Quando eles publicarem lá o link de acesso ao recurso, você percebendo que há um erro de coerência e coesão e você discordando dessa correção, você pode elaborar um recurso em cima questionando aí, pedindo a revisão do seu texto, tá? É um direito que você tem, ok? Então, olha só que legal. Aqui eu vou deixar para vocês como exemplo, lá no material, uma outra redação, tá? Que é a redação justamente desse candidato aí, ó, de um candidato que tirou 7.3, ó. Então eu estou deixando uma redação de um candidato. Essa aqui já é uma redação que não tem uma nota tão boa quanto a outra, né? De 9 e pouco. Essa aqui é de 7.3. Aqui é um exemplo de um candidato que fez 25 linhas, errou, teve 8 erros, né? Tirou 8, e aí a nota final ficou 7.3. Então, também aqui foi penalizado no quesito de coerência e coesão. Quando você perde coerência e coesão, que você fica quase, você bate na trave ali da pontuação da coerência e coesão, você fica no penúltimo nível, normalmente sua nota já fica de no máximo 8. Ela já vai ali para no máximo 8 normalmente. E aí, dali, só vai descontando, tá? Então, tem que ficar atento ali, principalmente nessas questões, porque a coerência e coesão ela vai envolver muito aquela questão do uso dos conectivos, o uso correto dos conectivos e você conseguir relacionar ali dentro de cada bloco as informações e estruturar ali no corpo do texto completo o raciocínio, conseguindo encaixar corretamente os conectivos, as ideias, as informações, tá bom? Deixei também aqui uma outra redação, ó, um outro candidato, que esse aqui foi um texto que o candidato teve uma série de erros aqui, né? O candidato teve 11 erros. Ele também foi um candidato aqui, ó, que não conseguiu nota máxima na coerência e coesão, ele atingiu o máximo em todos os quesitos, menos na coerência e coesão, e de cara aqui, ó, de 0 a 6, ganhou 4. Então já perde 2 pontos de cara, então você só consegue ganhar no máximo 8. E aí quando você desconta aqui, que você tem os descontos do micro, aí aqui o candidato teve 11 erros em 28 linhas efetivamente escritas, ou seja, ele perdeu praticamente 0,8 aqui, né? 0,70, arredondando aqui, 0,8. Quase um ponto, ele perdeu quase um ponto, porque teve 11 erros. Ele teve muito erro de grafia e acentuação. Mas isso muito por conta de quê? Por conta do rabisco, né? Porque olha só, aqui ó, ele fez muita rasura. O candidato aqui teve muita rasura no texto, ó. Aquele texto flutuando, olha só. Então teve muita coisa, fora outros erros também, né? Que a gente tem aqui no texto, tá? O texto até que tá com... Ele teve uma ideia interessante na hora de escrever, mas teve muito erro aqui. Uma outra coisa, as margens, né, ficou muito estreita ali, apesar que o examinador até foi bondoso, né? Porque ele ganhou meio ponto aqui, né? Mas ele ficou meio estreito, parece que não está meio definido. Está padronizado, mas assim, ele poderia ter deixado um espaço melhor. Ele extrapolou a linha, né? O examinador foi bondoso. Ele até quis entrar com recurso, esse candidato aqui na época, ele me procurou para tentar entrar com recurso. Aí a gente, né, tentou analisar o texto e a gente até percebeu que ele corria o risco até de perder ponto aqui, né? A conclusão foi que o examinador foi até bondoso, porque a gente acabou encontrando até outros erros aqui na redação, né? Então foi melhor deixar quieto. E inclusive esse candidato ele foi aprovado, tá? Foi aprovado aí, não só na Universidade de Brasília, mas na USP, na Unicamp também. Beleza? Então aqui eu quis mostrar para vocês, justamente esse aulão eu quis trazer para vocês qual é a pegada da redação, então que foi um aulão para você buscar todas as informações que você precisa saber sobre a correção, né? Então você precisa, aquelas dicas para você estruturar o seu texto e ao mesmo tempo o que o examinador espera de você, como é que ele corrige, como é que é o desconto de pontos. Então isso aqui eu tentei estruturar para vocês nessa aula. Claro que lá dentro do curso a gente discute um pouco mais sobre outras questões, mas aqui já vai te dar uma noção muito boa de como funciona a redação, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, você vai ter o comando, a banca vai te dar os temas,
tá? E aí você precisa tentar discorrer sobre o que ele está te pedindo, obedecendo principalmente quando ele traz uma pergunta, tentando responder essas perguntas. E aí você vai ter que estruturar o texto obedecendo ali os parâmetros de um texto dissertativo argumentativo. Então eu vou deixar esse material lá para vocês, do curso de análise de obras, principalmente para que você possa folhear, dar uma lida nas redações dos candidatos aqui, até para você ver as estratégias, em seguida tem a correção, para vocês perceberem aqui como é que foi, né? Qual que foi a estratégia do candidato, como é que foi a análise da banca, para você estruturar o seu texto da melhor maneira possível, tá bom? Tenho certeza que vocês vão conseguir ir muito bem na redação de vocês, mas muito cuidado, pessoal, com a parte da coesão e coerência, porque se você erra aqui, normalmente aqui vale de 2 pontos, 3 pontos, dependendo da prova. Então, aqui, por exemplo, valia 3 pontos, era muita coisa, tá? Muito ponto aqui. Então, a ideia é que vocês, então, tentem conseguir extrair o máximo, encaixar o melhor possível, da melhor maneira possível ali os conectivos né, e se é conclusivo, se usar uma conjunção ali conclusiva, alguma coisa, para não fugir desse padrão, para você não ter a penalização. Aqui, se você fugir do tema, né, 0, tem a questão da fuga do tema, né? Aqui o examinador lá, quando ele vai corrigir, tem a possibilidade aqui, ó, da inexistência de texto, né, entregou em branco, ou então fugiu ao tema, né, ou o candidato se identificou. Isso aqui tudo são critérios que vai deixar o candidato eliminado. Aí, nos aspectos aqui, o examinador ele vai ter aqui os níveis, né? O candidato aqui atingiu o nível 0, 1 ou 2. O candidato aqui atingiu 0, 1, 2 ou 3. 0, 1 ou 2. 0, 1, 2 ou 3. Parecido com o que o Enem faz também, né? O examinador vai ter essa planilhazinha, ele vai marcar na hora de calcular a sua nota final, ele vai utilizar essa planilhazinha aqui para fazer o somatório. Tá bom? Então eu tentei aqui extrair para vocês, fazer aquele raio-x, aquele aulão para te dar as melhores informações aqui para você entender de uma vez por todas como funciona a lógica da redação do PAS UNB, tá bom? Então, nesse encontro, o tema aqui foi redação, para você ficar tranquilo, para você pegar esse material aqui, pegar os temas anteriores, tentar escrever, tentar estruturar, e você vai ver que vai chegar na sua prova e você vai conseguir muito bem, beleza? Então eu fico por aqui, agradeço a todos aí que estiveram comigo aí no ao vivo, né, que estão aqui comigo, e a galera que vai assistir a gravação aí também. Tamo junto, contem comigo, um abraço a todos vocês, valeu, valeu!